Começaremos com o versículo 10. No século XIX, havia um evangelista muito famoso e muito conhecido americano, chamado Dwight L. Moody. Quando perguntado Moody sobre a vida de Moisés, isso já em uma outra oportunidade, falei brevemente com os irmãos, como ele resumiria a vida de Moisés, né? E ele resumiu a vida de Moisés em 3 partes. De acordo com a Bíblia, Moisés viveu aproximadamente 120 anos. E ele disse que Moisés, por 40 anos, creu ser alguém. Por 40 anos, Moisés descobriu que não era ninguém. E por 40 anos, Moisés viu, percebeu o que Deus pode fazer com ninguém. Né? Vamos lá então no capítulo 2, versículo 10. Tendo um menino crescido, ele levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. É conhecido de todos a história de Moisés. Sabemos que naquela ocasião o povo vivia uma perseguição, e o faraó deu uma ordem de destruir todas as crianças. Então a mãe de Moisés, com medo de que o filho fosse sofrer com isso algum tipo de dano mortal, o deixou à sorte. E a filha de um dos faraós a encontrou. E em segredo por algum tempo a deixou criando com uma hebreia, e depois o tomou para si como filho. E Moisés cresceu naquilo que é o ambiente, a cultura, a história egípcia, ainda sendo conhecido de que ele era hebreu, que ele era judeu. Meu nome é Fábio Santos da Silva, sou de infância e origem muito humilde. Meus pais se divorciaram, eu tinha 10 anos de idade, e isso foi demais para mim, porque eu era muito apegado ao meu pai. Então eu decidi simplesmente sair da igreja, já não queria saber nada da igreja. E eu comecei a frequentar lugares e andar com pessoas que não eram boas para mim. Aos meus 14 anos, em uma quarta-feira chuvosa, vindo de uma balada, eu cheguei na minha casa, pelas 4 da manhã, e deitei a minha cabeça no travesseiro. E de repente começou a passar um filme na minha cabeça da minha infância, de tudo que eu vivi, de que eu era da igreja, de que eu cresci na escola bíblica dominical, eu conhecia a palavra de Deus, eu conhecia os princípios, a doutrina cristã, batista, etc. E eu comecei a lembrar disso, e eu costumo falar para as pessoas para quem eu conto essa história, que foi a primeira e única vez até hoje na minha vida que eu ouvi a voz de Deus, como eu posso ouvir a de qualquer um de vocês aqui, se vocês falarem alguma coisa para mim. E a voz de Deus disse o seguinte: ele falou, Fábio, o que você está fazendo? Sai daí. O que eu tenho para você é muito melhor do que isso que você está buscando. Aproximadamente 16 anos atrás. Né? E desde então eu sempre tratei de me envolver com a aula missionária. Agora que eu ouvi os irmãos falando da Transpaulistana e tudo que foi feito, veio à minha memória os tantos amor-mitex que nós fizemos há tempos atrás, quando saíamos com as marmitas para os mendigos lá do Braz, íamos pregando o Evangelho, das vezes que íamos na Bauxita entregar folhetos, que orávamos pelas pessoas na rua, enfim, bons tempos e lembranças maravilhosas. Eu comecei a me envolver muito fortemente com missões aqui na igreja, trabalhar com missões, evangelismo, só que eu queria mais. Como toda criança, se você perguntar para cada 10 crianças no Brasil, 11 diriam que querem ser jogador de futebol. E eu não era diferente. Tinha sim um talento para isso, o Edson pode dizer muito bem, né? Jogávamos muitas vezes juntos, né? E eu tinha um desejo, um sonho muito forte no meu coração. Não tinha nada, não tinha empresário, não conhecia ninguém, só tinha a vontade e a fé. Então eu comecei a mentalizar, eu comecei a trabalhar em cima dessa possibilidade e orar a Deus, pedir a Deus que me desse essa oportunidade. Comecei jogando em uma escolinha de futebol, depois eu fui para outras equipes, fiz testes,
joguei Campeonato Paulista, Sub-17, fui para Portuguesa, fui para Rio Claro, Rádio de Mococa, Palestra São Bernardo, enfim. Tinha muita aquela vontade de fazer missões através do futebol. Falei, olha, é unir o útil ao agradável, né? Eu fazer o que eu amo e o que eu amo. Genial. Então, esse desejo foi crescendo no meu coração, eu fui orando ao Senhor e pedindo para Ele abrir as portas. E foi passando o tempo, e com o passar do tempo as portas foram se abrindo, eu fui viajando, já não ficava em casa, jogava futebol, ficava um tempo aqui, um tempo lá. Nós sabemos o quão difícil é seguir a carreira de futebol no Brasil, não só no Brasil, senão no mundo inteiro, mas no Brasil a concorrência é muito, muito forte. E então, conheci uma pessoa que muitos aqui, sobretudo os corintianos, devem lembrar, Célio Silva, um ex-zagueiro, jogou na seleção brasileira. Ele começou a frequentar a Igreja Batista Boas Novas, ali na Vila Alpina. Eu tinha uma tia que congregava aquela igreja, me apresentou para ele. E nós começamos a conversar e ele me comentou, olha, eu tenho um amigo que ele é empresário de futebol e ele trabalha no México. O que você acha? Eu falei, opa, tô dentro. Jogar no exterior. Passou um tempo, seguimos conversando, só que ele falou o seguinte, ó, você está por tua conta. Você vai, mas não tem nada garantido, ele vai te dar o apoio, ele vai estar lá, ele vai te ajudar, vai conseguir os testes que você precisa fazer nos times, mas os recursos tem que ser teu, você tem que conseguir esses recursos para chegar lá. E aí então foi onde eu passei por um período de muita oração, de muito jejum, eu buscava a Deus, eu pedia que abrisse as portas, a minha fé era muito grande. E eu estipulei um prazo para Deus fazer aquilo que eu cria, aquilo que eu sentia no coração. Porque eu lia na Bíblia, a Bíblia falava, pedi e receberá. Tudo que você pedir no meu nome eu vou te dar. E eu tomava aquela palavra para mim. Falava, essa palavra é minha, isso vai acontecer. Porque eu tenho fé, porque eu creio. Então o que acontece? Passado o tempo, a data que eu tinha estipulado para ir para o México era fevereiro de 2002. E sem recurso algum, eu entrei em uma luta espiritual muito grande para poder conseguir esses recursos. E eu até me lembro que naquela ocasião o Robson foi comigo lá na agência de turismo para fazer a reserva das passagens para o México. E eu não tinha dinheiro nenhum para fazer as reservas. Mas eu fiz as reservas. E faltando um mês para aquela data da reserva, eu me lembro que, vamos colocar números hipotéticos aqui, de 5 mil reais que eu precisava, eu acho que eu tinha 500 reais, faltando um mês. Então, eu seguia com muita fé, muita oração, buscando a Deus, pedindo que me desse essa oportunidade, que abrisse as portas. Seguia com o plano de ir naquela data e faltando uma semana, não, faltando 10 dias para aquela data, em 3 dias eu teria que fazer o pagamento da passagem de avião, etc. Eu seguia tendo esses 500 reais, né? E então eu comecei a pressionar a Deus. Eu falei assim, ó, o tempo está passando, eu preciso que se resolva essa situação, né? Porque estamos de acordo que eu vou. Então, um domingo antes dessa data, desse vencimento, eu vim na igreja dar o testemunho, falar do projeto que se chamava Missões com os Pés, né, baseado naquele texto de Romanos, quão hermosos são os pés daqueles que pregam a palavra de Deus, etc. Fiz até um logo com uma cruz, chuteira embaixo, bola de futebol, legal. Vou vender o meu peixe. E então, o pastor na ocasião tinha me dado 2 minutos, ele falou, seja sucinto. Ok. Deu 2 minutos para falar para a igreja, eu falei assim, irmãos, que os irmãos sigam orando, porque ainda necessitamos recursos, né, para poder fazer essa viagem. E me lembro que no final daquele culto, chegaram alguns irmãos, né,
a Olga e o Fausto, que já não está conosco aqui na igreja, mas naquela ocasião chegaram para mim e falaram: olha, estávamos orando, lembramos do irmão, Deus nos abençoou de tal forma que temos esse dinheiro aqui e decidimos abençoar o irmão, né? Eu nem contei, eu peguei o dinheiro e guardei, né? Outros irmãos que aqui estão presentes, por exemplo, como o Celcinho, que também foi muita benção na minha vida, muita bênção. Gente, eu tenho um problema de conjugação e concordância no português, tá? Muito tempo sem falar português, então se de repente escuta alguma coisa em espanhol, ou em inglês, ou qualquer coisa, me perdoem, é que eu ainda não vi caras de interrogação, por isso eu estou falando antes, né? Então, o que acontece? Outros irmãos, a irmã Rosana também que aqui está, foi de muita bênção na minha vida. E o irmão Sérgio, o irmão Cravo também, foi de muita bênção, né? E muitos outros irmãos que aqui não estão, foram, sabe, falaram: olha, irmão, está aqui, está aqui, está aqui. E eu lembro que, não sei se eu fui para casa da Tati, naquela ocasião, eu cheguei lá e comecei a contar, né? Comecei a contar tudo aquilo que eu tinha recebido. Irmãos, faltando 3 dias para que aquela data, né, que tinha sido marcada para pagar, eu tinha, se eu precisasse de 5 mil reais, eu tinha 7 naquela data. Só que não terminou por aí a situação. Na quarta-feira seguinte, tinha culto de oração na igreja, eu vim e eu encontro o Nelinho, que aqui eu não vejo, mas naquela ocasião eu frequentava essa igreja, cruzando o meu caminho com um filho pequeno, braço completamente quebrado, filho dele de acho que 1 ano ou 2, e falando: irmão, estou desesperado porque eu estou sem trabalho, porque as coisas estão difíceis, meu filho caiu, quebrou o braço e eu não tenho nada, não tenho dinheiro. E eu estava com parte do dinheiro na bolsa, na mochila, para pagar a passagem. Eu falei: você está brincando? Falei: vamos ver se a gente consegue arrumar o gasto dele aqui. Mas é engraçado, porque eu estava lendo um livro sobre missões e contava a história de George Miller. E na parte que eu estava lendo justo naquele dia, era aquela parte onde dizia que George Miller tinha vendido tudo e tinha juntado um pouco de dinheiro, porque ele era médico, para fazer missões na China. E dias antes dele partir para a China, chegou um irmãozinho lá na porta da casa dele, no quarto, e falou assim: olha, minha esposa está gravemente hospitalizada e ela precisa de ajuda, por favor me ajude. E George Miller tinha aquele dinheiro que ele tinha guardado e reservado para fazer sua viagem, fazer missões, e ele abdicou simplesmente daquele dinheiro. Ele usou o dinheiro para abençoar aquela pessoa. E Deus falou com George Miller naquela ocasião o seguinte: não hesite. Não hesite, porque o dedo que aponta a direção pertence à mão que dá o sustento. Não hesite, seja de bênção. E George Miller foi e fez isso. Afinal de contas, George Miller é hoje um dos ícones do cristianismo em missões na China. E eu lembrei dessa passagem, né? Aí eu peguei o Nelinho e falei: vamos lá, vamos de táxi. Pegamos o táxi, fomos para o hospital, pagamos os gastos, deixei dinheiro para ele, depois eu voltei para a igreja e voltamos no meio do caminho. Aquilo que parecia estar resolvido não estava, né? 100%. Então, passados os dias, chegou uma prima minha, parente, e me dá um envelope, né? Não falei muito com ela sobre o tema da viagem, etc., mas de alguma forma ela se sentiu tocada e me deu aquele dinheiro, e com aquele dinheiro eu pude completar a viagem e aquele primeiro passo já tinha sido dado. Eu tinha abençoado de tal maneira que não só tinha pago antecipadamente o valor da passagem de volta, mas tinha levado comigo, pude levar comigo uma quantidade, né, que naquela ocasião, se não me engano, eram $300, para poder começar, né? E eu tinha no meu coração de que tudo ia dar certo. Tudo ia dar certo. Eu ia chegar lá, eu ia arrebentar. Eu ia ter contratos milionários, eu ia poder ajudar a sustentar não sei quantos missionários na África, e tudo ia sair bem. Achava que no México ninguém conhecia o Evangelho, que eu ia ser assim, sabe, o cara, aquele que saiu do Brasil, Senhora Oliveira, e revolucionou o cristianismo no México, né?
Então, chegando no México, tive muitas surpresas. E é onde eu quero entrar, na parte onde onde Moisés descobriu que ele não era ninguém. Quando lá em Êxodo 2, versículo 12, até o 15, olha o que diz aqui, ó. Correu o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Se nós seguirmos a leitura, vamos ver que o faraó fica muito bravo com Moisés e dá ordens de matar Moisés, ao ponto de ele ter que fugir. Aquele mesmo Moisés que foi adotado pela mais alta sociedade, ou pelo faraó, pela sua filha, que cresceu debaixo das asas dos faraós, com todo o conhecimento, a cultura, de tudo do bom e do melhor, descobriu e viu que o mundo dele desabou, que ele não era quem ele pensava que era, e que as pessoas não gostavam tanto dele como ele pensava que gostava. Então eu chego no México e fui hospedado por uns irmãos missionários que muitos irmãos aqui conhecem, a Cláudia e o Eduardo Velázquez, missionários mexicanos que vieram naquela ocasião fazer um trabalho da PEC aqui no Brasil, na cidade de Monterrey, onde eles vivem. E chegando no México, nós descobrimos que aquela pessoa que o Célio Silva tinha falado, que não é que não existia, senão que simplesmente nunca ouvi, nunca consegui falar com ele, não tive contato nenhum com ele. Começamos a fazer um trabalho assim, a Cláudia até me ajudava porque eu não falava nada de espanhol. A Cláudia começou a ligar para os clubes, Tigres de Monterrey e outros times da região. Olha, tenho aqui um brasileiro e eu quero escutar mais um. E quem é o empresário dele? Quais clubes ele passou no Brasil? Rádio Mococa? Nunca ouvi falar desse time. Então, nós começamos a perceber que as coisas não eram tão simples assim. E que o Fábio, que saiu daqui pensando que ia arrebentar, não era ninguém para os mexicanos. O nosso desejo e o nosso interesse em pregar a palavra de Deus seguia firme. Eu lembro de uma ocasião em que estava eu sentado em frente à casa dos irmãos e tinha umas crianças jogando futebol. O irmão Eduardo espontaneamente chegou lá fora e falou assim: olha, ele é brasileiro e joga futebol. E todas as crianças deixaram a bola de lado e faz truque, faz isso, levanta a bola, gira, faz isso. E nós começamos a brincar com eles ali por alguns minutos. E no final da brincadeira eu juntei as 10 crianças que estavam brincando ali, entreguei folhetos que eu tinha comprado aqui em espanhol para entregar lá. Entreguei folhetos para eles e falei do amor de Deus, ainda que talvez eles não tenham me entendido a um princípio, porque eu não sabia falar espanhol. Eles tinham um folheto que estava em espanhol. E aí eu comecei a ver, a partir daquele momento eu comecei a ver e lembrar de uma palavra muito forte que o irmão Milton Mariano uma vez falou para mim, quando eu estava prestes a viajar. Ele falou: Fábio, você vai para o México achando que você vai fazer uma coisa, mas quando você chegar lá, você vai descobrir que o propósito de Deus na tua vida é completamente outro. Você tem que estar preparado para isso, para escutar e para obedecer à vontade de Deus. Para você, Deus está te levando para você jogar futebol, para você ser uma estrela do futebol. Pode acontecer? Pode. Mas e se não? Naquela ocasião eu estava tão mentalizado de que tudo ia acontecer. Assim, muito ok, está bom, então tudo bem, não tem problema. Não nem muito ouvido, né? E depois eu comecei a lembrar. Mas as coisas foram muito difíceis no começo. Eu fiquei aproximadamente 15 dias na casa do Eduardo, da Cláudia. E depois eles, acho que se cansaram de mim, né? Aí eles me levaram para uma cidade próxima de Monterrey, que se chama Ciudad Victoria, no estado de Tamaulipas, no norte do país, né? Próximo à fronteira com o Texas.
e falaram, olha, nós temos um parente que está estudando lá, ele vive lá, e tem um time de segunda divisão que é de lá, então vamos para lá, de repente a gente, né, vamos ver o que acontece, vamos fazer uma viagem, a gente vai visitar esse nosso parente, então você vai com a gente para você conhecer um pouco do México. Então nós fomos e chegando lá, tinha uma pessoa que o rapaz conhecia, que era vizinho do treinador de uma equipe de segunda divisão da cidade. E ela falou assim, deixa eu ir falar com ele lá, o nome dele era Império. Vamos falar com ele para ver se ele consegue um teste para você na equipe, né? Se chama Corda Caminhos, que traduzido em português é Papaléguas. E então eu falei, não, vamos sim. E aí eu fui, ele falou, você joga futebol, você é brasileiro, que legal, aqui jogou fulano, Beltrano, você conhece? Nunca ouvi falar. É do Brasil? Sim, nunca ouvi falar. Então, tá bom, então você vai ficar aqui 15 dias, o que você acha para fazer teste? Eu falei, tá bom, mas eu só tinha ido com a roupa do corpo, eu acho que $15 que eu tinha levado para de repente comprar alguma coisa. Mas nós tínhamos um objetivo e custou o que custasse, nós tínhamos que correr atrás desse objetivo. Então eu fiquei, não tinha onde ficar, e coincidiu de que no lugar onde essa pessoa, esse rapaz estava hospedado, tinha um quartinho que o dono do terreno, que tinha essas casas, usava para guardar entulho. Ele falou assim, olha, eu vou conseguir um colchão para você, só que eu não tenho fronha, eu não tenho lençol, não tenho nada, é só o colchão. Os irmãos terem uma ideia, nesse lugar onde eu estava, no verão fazia 48, 50 graus. Né? Imagina um quarto fechado, sem janela, para entulho, coisas velhas lá dentro e só um colchão. E eu falei, ok, eu aceito. O Eduardo e a Cláudia voltaram para a casa deles, eles não podiam voltar antes, então eu fiquei 15 dias com uma roupa, somente a roupa que eu tinha levado. O treinador conseguiu chuteira, conseguiu as demais coisas para fazer os testes. Naquele então eu já estava, de certa forma, mal alimentado, o calor tinha me afetado muito, estava desidratado, mas eu fiquei 15 dias fazendo testes. Durante esses 15 dias, eu me encontrava sozinho, em um lugar onde eu não conhecia ninguém, e no segundo dia meu dinheiro tinha acabado, porque eu tinha levado somente $15. E eu me via naquela situação em que eu não tinha ninguém e ninguém do meu lado. Numa certa ocasião eu comecei a caminhar pela rua porque não estava indo bem os testes. Realmente era muito complicada a situação, em termos físicos, a saúde, e eu estava começando a perder as esperanças de ficar naquele time. Mas eu estava em uma situação em que eu não tinha escolha, eu tinha que ficar ali. Foram dias mal dormidos, sem nenhum tipo de comodidade, né? Um calor insuportável, e a partir disso eu vivia à base de pão com manteiga, com margarina e água, literalmente, para poder ficar com o dinheiro, para poder o dinheiro render, né? Rendeu durante 2 dias. E eu me vi em uma situação de que eu já não tinha nada, já estava sem nada, e comecei a caminhar para achar dinheiro na rua. Sabe quando você caminha e você fica olhando para baixo para ver se encontrar dinheiro? Eu fazia isso. E de repente eu me deparei com uma igreja Assembleia de Deus. E o pastor, por acaso, estava lá de fora da igreja. E ele olhou para mim e viu algo diferente, que fez perguntar, olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, né, em português. Na hora que eu falei, tudo bem, aí ele já olhou assim, falou, você não é daqui? Eu falei, não, não sou daqui. Vem aqui, entra no meu escritório. Eu entrei no escritório dele, comecei a contar a minha história, para que eu fui, etc, etc. Aquele pastor, mais para frente, me adotou como missionário da igreja, Assembleia de Deus. Mas até então, eu ainda estava vivendo aquele meu calvário, né? De não ter o que comer e não ter nenhuma perspectiva. Até que eu me lembro até que um dia eu estava deitado na cama, já eram por volta das 9 da noite, e eu levantei e me ajoelhei e falei, Deus, muito obrigado por essa janta, que eu não tinha nada para comer, mas eu agradeci a Deus pelo que eu não tinha.
Eu falei, Deus, eu vou deitar agora, vou tentar dormir sem comer nada. Eu não tenho dinheiro e não tenho o que comer, mas eu te agradeço por essa janta. E quando e obviamente chorando, era uma situação muito desesperadora. E quando eu deitei, escutei um toque de buzina. Era o pastor da igreja, olha, estava passando por aqui e me perguntava, irmão comeu? Irmão jantou? Aí eu falei assim, olha, eu orei pela janta, assim, mas eu ainda não jantei, pastor. Ah, vamos lá para casa, vamos jantar lá com a gente. E naquele dia eu jantei com o pastor, eu não sabia se no dia seguinte eu ia ter alguma coisa para comer, mas naquela noite Deus tinha dado a providência, tinha dado o alimento. E eu vivi assim, por basicamente 15 dias eu vivi assim, estritamente 100% pela fé, né? E eu comecei a frequentar aquela igreja, e eu lembro que tinha, sabe como funciona a Assembleia de Deus? Eles têm um altar, uma parte, um degrauzinho bem assim, almofadado, e a pessoa vai lá na frente, se ajoelha e ora, e passa tempo com Deus. E em uma ocasião eu fui e fiz isso, e enquanto eu estava orando a Deus, dizendo, olha, eu não tomei café, e eu estou com fome, né? Eu estava sozinho na igreja, entrou uma irmãzinha, que eu acho que era uma das mais pobres da igreja, das mais pobres. Ela sempre ia com a mesma sandália, surrada, cheia de pó, vivia do lado da igreja. E ela tocou no meu ombro, e ela falou, irmão Fábio, Deus me falou para vir aqui te dar esse dinheiro. Eram como R$2. R$2. Eu acho que ela não tinha mais. Mas ela falou, olha, eu vim aqui, Deus me falou para vir aqui te dar esse dinheiro. R$2 dava para eu tomar café. E aí ela foi embora, voltou para a casa dela, e aí eu fui, tomei o meu café. E era assim, eu vivia assim, até chegar ao ponto de eu ter notícia de que eu não passei nos testes. Não fui aprovado nem fisicamente, tecnicamente, obviamente, pela deterioração da minha situação física, eu não pude desempenhar aquilo que eu achava que eu podia desempenhar, e eu fiquei, entre aspas, entregue à sorte. Até que essa pessoa, esse treinador, conhecia outra pessoa que treinava a seleção universitária da cidade. E ele me apresentou para essa pessoa e me perguntou se eu não gostaria de jogar futebol através da universidade. Lá no México é muito comum, assim como nos Estados Unidos, que eles chamam de Liga Maior Universitária, né, ou Major League. E então eu falei, claro, você não quer estudar, você não quer aproveitar e jogar futebol e estudar? Eu falei, claro que sim, eu gostaria muito dessa oportunidade. E então as coisas começaram a, de certa forma, melhorar. Eu fiquei hospedado um mês na casa de uma das irmãs da igreja. E lembro também de uma ocasião em que a irmã foi viajar com o filho e esqueceu do Fábio, que estava fora fazendo missões. E quando eu cheguei, ela tinha viajado para o fim de semana. Quando eu cheguei, a porta estava fechada, a casa estava vazia, e naquela noite eu dormi na rua. Naquela noite eu tive que buscar uma praça, tive que buscar algum lugar para eu poder dormir na rua. Ainda não conhecia a cidade, ainda não conhecia as pessoas, não sabia se era perigoso ou não, mas enfim, era onde eu tinha para dormir, na rua. E então foram muitas situações como essas, situações em que eu via a minha fé confrontada diariamente, todo o tempo, e exigindo o máximo de mim, exigindo o máximo de obediência, porque eu poderia muito bem, de repente, fazer qualquer outra coisa para poder conseguir dinheiro, para poder conseguir... Mas eu não fiz, eu permaneci firme porque eu tinha crido naquilo que Deus tinha para mim. Então, passaram-se os tempos, passaram-se os meses, eu me envolvi diretamente com a obra missionária na Igreja Assembleia de Deus. Fizemos trabalhos evangelísticos e missionários com índios de uma tribo em uma zona da serra do estado que se chamava La Huasteca Potosina. Mas tudo se girava em torno do brasileiro que joga futebol. Eles iam e convidavam as pessoas para irem nas praças, para irem
nos palanques que eles montavam, falavam, olha, virá um grande jogador de futebol brasileiro que quer falar alguma coisa para vocês. E entregavam folhetos, faziam convites, e quando eu chegava lá, estava aquela multidão que queria ver o jogador de futebol brasileiro. E eu usava isso para pregar a palavra de Deus, usava isso para poder mostrar o amor de Deus para aquelas pessoas. Me lembro também de uma outra ocasião em que eu fiz um discipulado com uma pessoa que visitou a igreja, que tinha problemas demoníacos, né? E então fiz um discipulado com ela, acompanhei o desenvolvimento do discipulado pessoalmente. Essa pessoa veio aceitar a Cristo. Fiz um acompanhamento na igreja também com ela. Me lembro de uma outra ocasião em que fomos jogar em uma cidade e por alguma razão, que não ficou claro para mim naquela ocasião, o hotel não foi pago pela universidade, tivemos que dormir todo mundo no ônibus. E eu lembro que eu trazia comigo aquele VHS, né? VHS, né? Aquela fita. Então, o VHS da Copa de 94, onde os atletas de Cristo davam testemunho, o Jorginho e todo o Tafarel. Coloquei aquela fita para eles lá no ônibus e preguei o Evangelho para eles lá. Depois entendi o porquê que Deus não quis que dormíssemos no hotel. Era uma oportunidade de tê-los todos juntos, reunidos, e pregar o Evangelho para eles. Então, foi feito isso, fiz inúmeros trabalhos missionários com várias pessoas, trabalhos sociais, entregando folhetos. Na universidade também desenvolvíamos um trabalho. Mas, enfim, como diz o ditado, né, até certo ponto da minha vida, ou daquele momento, daquela situação, eu estava comendo pão que diabo amassou. Né? Eu estava numa situação muito complicada, onde eu descobri que realmente o Fábio, eu não era a pessoa que eu queria ser. Nada ia ser pelas minhas forças, nada seria pelo meu talento, nada ia ser porque eu fiz e desfiz. Deus estava me ensinando, estava me mostrando que as coisas são como Ele quer. Mas o interessante é que o que Ele quer é sempre melhor daquilo que nós queremos. E é importante que nós, nessas situações, nesses momentos, saibamos perder. Saibamos entender que, ok, Deus, você ganhou. Não quer que eu seja jogador de futebol, eu entendi isso, não sei porquê, mas você ganhou. E a partir desse momento que eu entendi que a minha luta não era com Deus, senão comigo mesmo, de entender qual era o propósito de Deus para a minha vida, as coisas começaram a mudar. Vamos entrar lá no mesmo versículo, no mesmo capítulo de Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 3. Versículo 2, olha o que ele diz lá. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Olha o que diz ali no versículo 10. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aqui é aquele momento onde Moisés já se encontrava no deserto, apacentando as ovelhas, onde ele já estava completamente esquecido, onde ele estava em um momento de completa desilusão da vida dele, e Deus aparece na frente dele e fala: olha, eu te escolhi, eu tenho uma grande obra para você, você vai ser o responsável por guiar o meu povo até a terra que eu tenho prometido para eles. Ainda Moisés não sendo a pessoa, segundo ele mesmo, indicada para fazer o trabalho, ele não sabia falar, não sabia se expressar, não sabia como se comportar em frente às autoridades, ele finalmente aceitou esse desafio. Ele finalmente entendeu que o que ele achava que ele era, não era nada disso. Ele finalmente entendeu que ele não era ninguém. Que ele estava lá, era um simples pastor de ovelhas, como muitos que estavam ali, ganhando o pão de cada dia. Mas ele estava a ponto de descobrir tudo aquilo que Deus
pode fazer através de um simples ser humano, através de um simples homem, com todas as debilidades e dificuldades que ele tinha. Então a história nós conhecemos, sabemos que vieram as pragas, sabemos que os judeus foram perseguidos, sabemos que o caminho de 3 dias durou 40 anos, sabemos tudo isso, sabemos que ele foi iluminado por Deus, sabemos que ele é autor do Pentateuco, sabemos que através dele Deus abriu o mar, e sabemos que ele chegou a ponto de entrar na Terra Prometida. Por uma questão ele não entrou na Terra Prometida, ele só viu que o povo tinha entrado na Terra Prometida. Qual era o sonho de Moisés? Além de guiar o povo, era entrar na Terra Prometida. Como ele não queria entrar na Terra Prometida? Tudo que ele passou, tudo que ele fez, tudo que ele sofreu, todos os desaforos que os judeus fizeram ele passar, e eu não vou entrar, ele não entrou. O sonho dele não foi realizado pelos desígnios de Deus. Quando eu vejo isso e olho para a minha vida e vejo, por que eu não fui jogador de futebol? Por que eu não pude pregar o evangelho do jeito que eu queria? Por que eu não pude conseguir os objetivos que eu sonhava? Porque esses foram os desígnios de Deus para a minha vida. Eu entendi. Moisés, apesar do sofrimento, da tristeza, também entendeu. Mas Moisés teve toda a recompensa que ele merecia por ter simplesmente se disposto a fazer a vontade de Deus. E comigo não foi diferente. Porque aquilo que Deus tem para a gente é muito maior do que pensamos, do que sentimos, conforme o poder que opera sobre nós. E então, o que eu posso dizer para os irmãos, sem nenhum desejo de jactância ou vanglória, mas para a honra e glória do nosso Deus, é que o Fábio, que saiu há 10 anos atrás do Brasil, achando que era alguém, que viveu 6 anos no México, descobrindo que não era ninguém, voltou para o Brasil 10 anos depois, sendo um licenciado em Relações Internacionais, falando 3 idiomas fluentemente, tendo vivido em 3 continentes diferentes, 3 países diferentes, tendo conhecido culturas diferentes, tendo um trabalho muito gratificante, não só do ponto de vista espiritual, seguir trabalhando e fazendo a obra de Deus, sendo usado por Deus com testemunho, senão com o que nós costumamos usar como forma de medida para a prosperidade. Com a graça de Deus, eu tive a oportunidade de viver 4 anos na Hungria, onde eu conheci a minha esposa, tenho um filho, tenho uma carreira. Fui transferido recentemente da minha empresa para o Brasil, porque não tinha ninguém como o Fábio para fazer o trabalho que eles precisavam. Voltei com o salário que eu quis. Mas mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer prêmio econômico ou de status, é que o Fábio conseguiu voltar. É que o Fábio não se deslumbrou com as Marias chuteiras, o Fábio não se deslumbrou com o fato de ser uma pessoa estrangeira, o Fábio não se deslumbrou com as oportunidades fáceis, o Fábio não buscou drogas, o Fábio não fez nada disso. A minha vitória, que obviamente é a vitória de Deus na minha vida, vem justamente por causa da vontade de Deus na minha vida. Porque eu abdiquei, porque eu desisti de viver a minha vida do jeito que eu queria. Porque eu decidi aceitar o controle total de Deus na minha vida. Agora, irmãos, se Deus fez isso com Moisés, se Deus fez isso com o Fábio e com tantos outros personagens que nós conhecemos, estamos cansados de usar como exemplos bíblicos, eu tenho certeza que existem outros Moisés aqui, ali. Eu tenho certeza que existem outros Davis, outros Daniel,
eu tenho certeza que Deus, se fez isso comigo, que sou um ninguém, o que falar com cada um de vocês? Amém? Eu queria somente usar uma comparação aqui básica com relação à obra de Deus através da vida de Moisés. Eu posso comparar aquilo que Deus fez na vida de Moisés com aquilo que Deus fez na minha vida. O poder e a imensidão do amor de Deus para comigo, de me privar, de me guardar de perigos de morte, perigos que eu nem conhecia e nem sabia que estavam ao meu lado. Mas não podemos deixar de mencionar, de dar ênfase ao exemplo de Moisés como um tipo de Cristo. Moisés foi um instrumento de Deus, assim como Cristo foi o instrumento de Deus para conduzir o seu povo à salvação. Para o povo judeu naquela ocasião, a salvação era sinônimo de liberdade. Eles queriam ser livres do jugo do faraó e dos egípcios. Moisés conduziu o povo hebreu à salvação. Cristo, da mesma forma, nos conduziu à salvação através do seu sacrifício na cruz. Ele, Moisés, sendo um tipo de Cristo, nos faz entender que Deus vai fazer mover os mares. Que Deus vai fazer o que for possível, o que for preciso, para que você tenha essa oportunidade de conhecer e saber que hoje existe um Cristo, existe um Deus que te ama e que se importa com você. E que quer fazer maravilhas na tua vida. Que quer mudar completamente a tua concepção do que é viver. Hoje, em um mundo como o que vivemos, sempre guiado pela moda, sempre guiado pelas redes sociais, guiado pelo que você tem, pelo que aquele tem, pelo que eu posso comprar, pelo meu poder aquisitivo, é um momento de nós voltarmos às origens. É um momento de nós olharmos para dentro de nós e ver qual é a real necessidade do nosso coração. Deus já conhece. Você conhece? Deus já sabe qual é a real necessidade dentro do teu coração. Você já descobriu qual é? Deus hoje, irmãos e amigos, nos dá essa oportunidade de refletir. Você que já era, que pertencia a uma igreja e está aqui, tem essa oportunidade hoje de refletir, voltar. O que é que eu perdi? O que me está fazendo falta? Por que o que eu estou buscando lá fora não me preenche? E você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, tem essa oportunidade de aceitar esse Deus que fez maravilhas na vida de Moisés, que fez maravilhas na vida do povo judeu, que fez maravilhas na vida do Fábio e que faz maravilhas na vida de cada um de vocês aqui, todos os dias. Não é o fim, é só o começo de uma vida maravilhosa. Não vou dizer que são somente rosas, mas Deus vai te dar todo o suporte, todo o apoio para que você siga adiante. Eu quero crer que a palavra de Deus é eficaz e mais do que suficiente por si só para transformar vidas. Eu tenho certeza que aquilo que foi ouvido hoje, falado, ficará no seu coração. E no tempo de Deus, os passos serão dados. Eu quero agradecer muito, pastor, a oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu me sinto muito feliz, muito honrado. É um sonho que se torna realidade, poder estar aqui e falando para pessoas que fazem e fizeram parte da minha vida e que me ajudaram a crescer, que me ajudaram a ser a pessoa, o homem, o pai de família, quem eu sou hoje. Deus abençoe os irmãos e a igreja.